bem-vindos e bem-vindas. Eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana, e hoje temos uma conversa super importante, que é a Educação na Pandemia, a voz e a ação de professoras e professores, né? Lembrando que a gente sente, vive e sofre, desde março houve uma interrupção necessária das atividades escolares presenciais, e a partir de então, sem uma coordenação nacional, o MEC se omitiu completamente no enfrentamento desse desafio. As redes têm buscado soluções, mas também os professores têm buscado soluções. E a gente, às vezes, ouve muito falar sobre educação e nem sempre consegue ouvir falar de educação, de quem está fazendo educação. Então, hoje a gente tem uma alegria muito grande de trazer dois professores, uma professora e um professor extraordinários. E esse extraordinário, ele tem ambiguidade, quer dizer, eles são excepcionais, mas eles também são professores do cotidiano, né? Eles fazem aquilo que cotidianamente transforma a vida dos seus estudantes e da comunidade escolar do qual participam, né? E também esse caráter extraordinário está dado pelo reconhecimento dos seus alunos ao trabalho deles. Esse reconhecimento chegou além da sala de aula, além dos muros da escola, além das secretarias, e ambos são dois professores muito premiados. Então, esse tempo de pandemia tem exigido muito dos professores. Eu queria chamar a atenção para um dado importante. 80% dos mais de 2 milhões de professores de educação básica são mulheres. Na cultura brasileira e de outros países, cabe à mulher a responsabilidade pelo funcionamento do mundo doméstico. Quando tudo vira doméstico, as mulheres têm uma sobrecarga. Essas professoras são também mães, são também filhos, são também avós, e têm responsabilidades grandes. Então, há um esforço muito grande imposto a todos os professores e professoras do país para lidar com a pandemia. Então, a gente queria aqui fazer essa homenagem ao esforço dos professores e das professoras para prosseguir na sua tarefa, no seu trabalho e no seu vínculo com seus estudantes. Então, eu queria chamar, e vou ler aqui, primeiro, o Jaice Ferreira. O Jaice Ferreira, ele é um professor formado em educação artística, graduado em educação artística. Ele ganhou o prêmio dos professores do Brasil, melhor professor do ensino médio, em 2014, 2017. Ele já foi indicado e escolhido como um dos 50 melhores professores do mundo pelo Global Teacher Prize. É uma pessoa que além de fazer, ele continua fazendo. Então, Jaice, muito bem-vindo, como você está? Tudo bem, prazer estar com vocês, falar de educação, né, principalmente com quem está fazendo educação, eu sempre agradeço esse espaço, que é muito importante. Muito obrigado. E a nossa convidada é a Lília Mello. Lília, por favor, você tem uma história muito bonita, né, professora de uma área bastante difícil de trabalhar, né? Terra firme, assim como o Jaice trabalha na área dos canaviais, numa pequena cidade também, em Pernambuco. Você trabalha em Belém, no bairro Terra Firme, fundou um cineclube. Como cineglobista velho, eu fico feliz de saber que você fundou um cineclube e toca o cineclube, e você é embaixadora da Varkey Foundation 2020, embaixadora do Teach to the Future 2020, finalista também desse prêmio Global Teacher Prize, que é o Nobel da Educação 2020, embaixadora do prêmio Professor Transformador do Beth Educar e vencedora do prêmio de Professores do Brasil 2018. Então, é uma honra ter você. Você está bem, Lília, com tanta tarefa, com tanto desafio. Inicialmente, quando tu apresentas sobre a questão da mulher, eu realmente me sinto bem representada nesse acúmulo de tarefas, porque eu também sou mãe, eu também sou mulher militante dentro da periferia, professora, mas, assim, estou bem, estou bem, sim. E a gente fica bem quando está fazendo, né, Lília? A gente fica bem quando está fazendo as coisas, imagino. Mas esse vai ser o nosso assunto, e eu vou convidar o nosso querido Miguel Thompson, diretor acadêmico, que participa conosco da conversa. Olá, Miguel. Olá, André. Olá, Geise. Olá, Lília. Eu estou hoje, assim, estourando de felicidade, porque todas as vezes muitas vezes, acho que mais de 90% que a gente vê gente falando de educação, ou é um bilionário, ou é um economista, ou é sei lá o quê, e nunca aparece o professor, né? Uma coisa maluca.
Então, hoje é só alegria e orgulho ter vocês três, a Bia, enfim, uma grande alegria estar aqui hoje, André. Muito bom. Então, para quem nos acompanha, por favor, mande seus comentários, suas perguntas. A Beatriz Maia está conosco no backstage acompanhando, lendo. Daqui a pouco ela traz algumas questões. Eu queria primeiro perguntar para a Lília. Lília, conta um pouquinho do seu trabalho, quer dizer, você foi muito premiada, muito reconhecida aqui, assim como o professor Geis. Conta um pouco que trabalho é esse e depois a gente aprofunda esse período de pandemia e o período pós, quer dizer, como é que a gente enxerga o futuro possível. Então, conta um pouquinho para a gente o seu trabalho, Lília, por favor. Então, o projeto Cineclube TF, ele inicia em 2015, após uma chacina. Então, ele é um projeto de intervenção do extermínio da juventude preta periférica, porque o lugar onde eu trabalho é o mesmo lugar onde a escola está situada, que é o bairro da Terra Firme. Então, eu estou falando de um lugar onde eu moro e onde eu presenciei essas chacinas. Então, após eu ter perdido conhecidos, vizinhos e alunos, eu retornei para a escola com uma missão de fazer algo, de alguma forma, para fazer intervenção dessa iniciativa de exterminar a juventude da periferia. E aí a gente começa linkando com os coletivos culturais do bairro e reconhecendo quais são os jovens que estão diretamente ligados com as produções culturais. E eu fui começando a entender que, estruturalmente, existe uma iniciativa de criminalizar a arte de uma juventude da periferia. Então, o ritmo de música que eles escutam, a poesia que eles fazem, a música que eles gravam, que eles compõem, são músicas marginalizadas, são produções artísticas criminalizadas. E eu passei a usar para dentro da sala de aula essas produções culturais, essas produções artísticas. Isso deu um novo viés, assim, uma nova relação desses meninos com a escola, porque eles perceberam que a escola estava tratando algo que era do interesse deles e delas. E aí, concomitantemente a esse trabalho, eu aprendi a escutar as demandas desses jovens e deixei nas mãos deles. E aí a gente conseguiu inaugurar um cineclube, que é o Cineclube TF, de Terra Firme, após uma campanha de ter levado 400 jovens ao cinema para assistir o filme Pantera Negra. Eles tiveram uma relação muito bacana com esse filme e tiveram um feedback assim, transformador. E aí eles passaram a fazer curtas, metragens, documentários, produzir, a partir do audiovisual, fazer obras em cima da produção artística dele, grupo de dança, fazer clipe, de teatro, fazer alguma chamada. Então, hoje nós temos um circuito cultural que agrega 6 expressões da arte, que é teatro, dança, poesia preta, a música, a dança e o arte visual, com grafite, e o audiovisual. Então, toda essa produção é feita a partir de jovens que coordenam jovens e que levam para a comunidade em telões, em saraus temáticos, a desconstrução dessa imagem marginalizada dessa arte da juventude. E aí a gente faz cinema a céu aberto, a gente faz apresentação de dança, e agora a gente tem um reconhecimento de sermos, nós estamos sendo constantemente chamados por outras escolas, e escolas até privadas, para poder fazer intervenção artística cultural. Então, esses meninos que antes eram alvo de extermínio, depois do projeto passou a ser um sujeito da arte, e uma arte que fomenta sujeitos artísticos, produções artísticas. Caraca, acho que... Bom, queria me solidarizar e parabenizar teu trabalho, porque eu acho que é o sentido da educação. Né? Geise, você também vive numa região bastante pobre, né? A região de Canavieira, e os estudantes com poucas perspectivas culturais, e você fez também uma transformação. Como é que é seu trabalho e como é que esse reconhecimento que você obteve repercutiu junto aos seus estudantes? Porque, desculpa, só antes de lhe passar a palavra, é muito bonito, e a gente, quando foi pesquisar o trabalho de vocês, né, é muito bonito ouvir os estudantes de vocês falando do trabalho, né? Ou seja, eles entenderam e se descobriram por esse trabalho.
Então, por favor, Geice. Pois é exatamente isso. Lázaro, parabéns, né, Lilian? Um trabalho maravilhoso. Eu acho que o que tem de ligação entre o nosso trabalho que eu vejo é o protagonismo. A gente tem que pensar em educação, o aluno literalmente sendo o ator principal. Então, acho que isso que fez a diferença. Então, para quem não me conhece, vou explicar um pouco do meu trabalho. Eu moro na Zona Canavieira, uma cidade chamada Itambé. Então, é claro, né, que tudo gira muito em torno do corte da cana e isso afeta diretamente a vida das pessoas aqui. O meu pai, por exemplo, ele não pôde estudar, ele é analfabeto porque já cortou cana, depois ele foi trabalhar na roça, descascou mandioca nas casas de farinha. Quem conhece um pouco da história do Nordeste sabe que isso era o que gerava renda. Mas tem um preço muito caro que as pessoas pagam, é um trabalho muito exaustivo, então a maioria dos pais, grande parte da minha geração e alguns dos meus alunos, ainda tem pais que vivem nessas condições, e não é fácil, porque, como eu disse, leva as forças, exaure, quando no final do dia você está muito cansado, e aí te tira da escola, isso tem um impacto muito negativo. E aí, em 2014, eu fiz um trabalho na minha escola, foi assim que eu acho que começou os projetos, como você falou. Eu percebi a minha escola integral, tá bom? Escola de ensino integral aqui em Pernambuco, e num dia desses, assim, um ano de 2014, 2013 para 2014, os meus alunos do ensino médio estavam querendo fazer o Enem e tinha muita dúvida como é que eles marcariam a questão do sociocultural, se eram brancos, pardos, negros, e aquilo me incomodou muito porque não é que eles não sabiam como se marcar, eles tinham vergonha, principalmente da raça negra, de algumas características como cabelo crespo, nariz mais largo, enfim, aquilo é um absurdo. Então, os alunos não se gostarem por conta de algumas características físicas me incomodou bastante. Então, sugeri com os meninos, ouvindo os alunos essas angústias, fizemos um levantamento na escola, descobrimos, né, uma porcentagem muito grande de negros que não se afirmavam, ou de outras minorias, como indígenas, e aí a gente fez um trabalho de resgate dessa autoestima, com um trabalho de fotografia. Por ser uma escola pública, sem recursos, a gente foi para a comunidade, que eu acho que isso é fundamental. Chamamos fotógrafo da comunidade, maquiadora da comunidade, os próprios pais vinham até a escola, nos ajudavam a literalmente criar esse novo aluno, por exemplo, alunos que tenham características de um negro africano, a gente fotografava. Então, descobrimos 20 etnias, 20 raças bem distintas na nossa escola, e junto com a comunidade, nós viajamos ao entorno, cidades ao redor da nossa escola, que pudessem ter alguma característica de outros países, então os meninos eram fotografados como personagens desses países, e isso fazia ele ter uma autoestima. Então, por exemplo, né, eu sou narigudo porque eu lembro o pessoal do Oriente, o meu cabelo crespo tem essas características porque faz parte de tal país, então eles se orgulhavam do que antes era motivo de bullying. Então a gente teve, principalmente, uma baixa evasão, os alunos permaneceram mais na escola porque se sentiram acolhidos, alunos que utilizavam seus colares de umbanda, né, tiveram a oportunidade de se sentir aceitos na escola. Então, mexer com a autoestima, trabalhar com o humano, tem um reflexo diretamente na aprendizagem. Ele quer estar numa escola que abraça, ele quer estar numa escola que respeita, e aí ganhamos o prêmio como o melhor projeto de ensino médio do Brasil. Em 2017, continuando com essa linha de valorização dos alunos, e principalmente ouvindo o aluno, foi quando surgiu o nosso segundo trabalho, agora muito mais ligado ao audiovisual, que era o projeto Vamos Encurtar Essa História, que a ideia era a gente fazer curtas das histórias que os alunos traziam. E aí é muito importante frisar, Lázaro, o nosso aluno ele vem com uma bagagem riquíssima de conhecimentos da sua comunidade e que muitas vezes a escola não abre espaço para isso. Então, ao ouvir meu aluno entender o que é que ele consumia do audiovisual, então, por exemplo, eu descobri que Harry Potter e Minecraft era o que mais fazia sucesso entre a garotada. E por que a escola não está aberta a isso? A gente só fala muito dos clássicos da literatura brasileira, que são fundamentais, mas parece que o aluno via o mundo da escola e o mundo dele como coisas separadas. A escola é a vida, a escola é o mundo, não há essa separação. Então, ouvindo esses meninos, a gente fez releituras, assim como Lilian, a minha cidade não tem cinema, conseguimos uma parceria na capital paraibana, João Pessoa, que é mais próximo daqui onde eu vivo. Levamos os alunos 8 horas da manhã, quando o shopping era fechado, para eles terem acesso ao cinema, então a gente só pagava metade do preço. E assim eles vieram encantados, produziram seus roteiros, começaram a fazer suas primeiras filmagens, e uma delas, Harry Potter, O Recomeço, fez um sucesso tremendo, caiu nas redes sociais, o pessoal de Harry Potter mesmo, da página oficial, compartilhou, e acabamos ganhando esse segundo prêmio e a indicação ao Global Teacher Prize, né? Apesar de serem prêmios, eu digo sempre, é um troféu que às vezes fica ali empoeirado, mas é a repercussão que isso marca na vida desses adolescentes, é o nosso ganho, né, Lilian? Eu digo muito isso. Ser professor é incrível, eu sou, assim, apaixonado por educador, porque a transformação que a gente vê na sociedade,
quando eu passo, né, saio da minha escola e venho até a minha casa, eu vejo os ônibus, que a gente não tem faculdade aqui na minha cidade, mas aí muitos ex-alunos meus estão indo naquele ônibus para estudar lá na capital, fico olhando, nossa, de alguma forma, o que a gente ensina está reverberando para a nossa comunidade. Muito bom, gente. Poxa, 2 professores desses, eu vou chamar um formador de professores. Miguel, como é que esse saber tão pujante, tão vivo, que Lília e Geice nos trouxeram, como é que a gente leva isso para a formação de professores? Você que é um formador de professores. Eu acho que que é mais ou menos o que a Lilian e o Geise fazem, né? Nós temos que oferecer para as pessoas novas possibilidades da cultura, né? Novas possibilidades da ação. Então, essa escola que é tradicional, que foi muito boa em muitos momentos e que tem o seu valor, ela limita um pouco o professor, né? Vai lá e trabalha as disciplinas, trabalha alguns tipos de didática e solta os professores na sala de aula, que muitas vezes ele se forma na sala de aula a partir da tradição. Se a gente tem sorte de encontrar um professor como a Lilian e como o Geise, a gente sofre uma enorme transformação, porque é uma alegria a gente trazer novas possibilidades educativas. Cinema, teatro, biologia, tudo misturado ao mesmo tempo agora, onde os próprios meninos podem pegar o conhecimento e transformar a partir da resolução de problemas do seu contexto, né? Então, eu acho que a primeira coisa é entender que a escola é alegria, escola é diversidade, e escola permite com que a gente seja mais ser humano, construa uma sociedade melhor. Então, eu acho que tem muito a ver com a possibilidade das formações de professor, além de trazer os elementos formais, começar a trazer os outros elementos da cultura e da sociedade para que o professor possa, junto com o aluno, junto com as famílias, produzir conhecimento. Lília, conta um pouco para a gente, quer dizer, de fato, fez um comentário que me chamou muita atenção, e também o Geise fez esse comentário, que transbordou da escola para a comunidade, quer dizer, as iniciativas, elas transbordaram. Então, eu queria que você comentasse um pouco que tipo de intencionalidade, que tipo de estratégia você acabou usando para que esse transbordamento, né, além da sala de aula, alcançasse e mobilizasse também as pessoas. Eu acho que é um tema que vocês dois são muito inovadores nesse particular, né, de conseguirem que a sala de aula ela seja muito permeável pelo mundo em torno e o mundo em torno fica sensível ao que vocês trazem da sala de aula. Como é que foi isso na sua comunidade do Terra Firme? É porque quando a gente fala de algo que é próprio da realidade deles e delas, né, a gente fala de vida. Então, o projeto ele começa a partir de uma chacina que tira a vida desses jovens. E, assim, uma vida, ela envolve várias outras vidas. Envolve a vida daquela pessoa, dos familiares, dos vizinhos, dos conhecidos, da comunidade, da sociedade como um todo. Então, assim, a partir do momento que você passa a lançar estratégias para combater ou para transformar uma realidade que está incomodando, mas convidando as pessoas que fazem parte dessa realidade para que possa refletir e essa ação ela seja uma ação coletiva e colaborativa, se constrói um senso de pertencimento dessa ação. Então, como o Geise acabou de falar, no momento em que eles vão ao cinema, retornam e tentam montar os seus roteiros e pede para a maquiadora do bairro, pede para a pessoa que vende a bijuteria ali no bairro. Então, a partir do momento que ele tem um resultado em cima de um produto final, a maquiadora está lá, a pessoa que vende a bijuteria também está lá. E como a gente estava tratando da juventude, que é alvo de extermínio numa comunidade periférica, nós estávamos tratando de uma realidade que é representativa em várias periferias. A gente não estava falando só do bairro da Terra Firme. Então, automaticamente, o bairro vizinho se conectou. O outro, lá do outro lado, também se conecta. E eles, como eles estão falando para eles mesmos, então, ou seja, são histórias protagonizadas por eles mesmos, são histórias contadas por eles mesmos. Então, a partir do momento que eles estão fazendo
isso, eles passam a serem reconhecidos, né? E passam também a dizer, mas eu também vivo isso, mas eu também faço isso. Então, não tem como não contagiar, não tem como não envolver, não tem como contaminar de um espírito de transformação, e é uma transformação para o positivo, ou seja, traz muita esperança, porque quando a gente está no momento caótico, quando a gente está no momento, o extermínio é um momento muito doloroso, porque a gente vive um luto, a gente vive perda, igual esse período pandêmico. Mas nesse mesmo momento em que a gente está vivendo uma dor muito grande, quando a gente dá as mãos uns para os outros, e a gente costuma dizer o é nós por nós, a gente passa a perceber a força que o coletivo tem e acreditar nessa mudança, porque ela é real. Quando a gente pensa, por exemplo, nesse período da pandemia, do combate da Covid-19, quem fez a diferença foram os coletivos culturais de bairros, foram os coletivos de bairro, não foi ação específica de governo, fomos nós mesmos, porque quando a gente é de periferia, e eu enfatizo muito a periferia nesse sentido, porque é meu lugar de fala, a gente tem aquele hábito de pedir a xícara com açúcar quando acaba nosso açúcar em casa, a gente fala por cima do muro, por cima do cercado, vizinho, por favor, isso é uma corrente afetiva, isso é uma corrente colaborativa, e a gente tem muito isso na periferia, então foi assim que a gente fez, para sair do muro da escola, para passar para a comunidade, sair da nossa comunidade para as outras comunidades, foi através dessa ação colaborativa que ativou o senso de pertencimento dessa transformação. Poxa, muito bom, Lília. Geise, você comentava há pouco, né, a sua alegria de ver o ônibus, né, levando os alunos já para estudar, quer dizer, quem passou pelo ensino médio, entrou na universidade, e você comentava também do impacto comunitário. Você planejava isso, que você tinha essa visão prévia, ou ela se construiu num processo? Enfim. Sim, esse processo foi no processo mesmo. É interessante, André, porque a nossa formação inicial não nos prepara para isso. Você é preparado na faculdade para ensinar uma turma X, e que parece que essa turma ela é perfeita, está todo mundo no mesmo nível de conhecimento, que os pais ajudam, que eles vêm alimentados, que eles não sofrem violência em casa. Isso é uma grande mentira. E aí, quando eu cheguei naquela sala, vi uma diversidade de pessoas com aprendizagem muito, a maioria com a defasagem gigantesca, porque vinha de casa mesmo, vinha do berço, vamos dizer assim, e aquilo me incomodou, porque não adiantava educar o aluno, e em casa não havia continuidade. Então, ter essa noção que a comunidade é que educa, como Lília falou muito bem, a gente tem essa proximidade muito com a comunidade, chamar o pai não só para reclamar do aluno, mas pensar em como ele pode nos ser uma ferramenta de ensino e aprendizagem também, isso é fundamental. Então, essa forma de pensar eu aprendi na sala de aula. Realmente, Lázaro, eu não fui preparado para ensinar dessa forma, então o dia a dia me ensinou que se eu trago a comunidade para dentro da escola, tem muito mais efeito. E é importante, né, como Lília reforçou, a gente tem que parar de achar que a escola é um ambiente, vamos dizer assim, um micromundo separado do mundo. Não é verdade. Faz parte da comunidade. E aí, Lázaro, quando eu comecei a ouvir esses pais, entender qual era o contexto que esse aluno vivia, como é que eles poderiam ajudar, por exemplo, quando a mãe vem maquiar na escola, ela começou a ver realidades que ela não conhecia da escola. Então, fazer esses atrativos para que a comunidade literalmente vá para a escola e, principalmente, participe da escola. Porque uma coisa que eu percebia muito é que os pais só vinham na hora que a gente chamava para resolver algum problema. Então, isso começou a dar um choque aí de realidades, porque o pai não quer ouvir isso para a escola só para ouvir carão, como a gente fala, né? E aí que eu acho que o diferencial, falando da comunidade, que eu acho que é fundamental, a gente ouve muito, Miguel, Lília, todo mundo que está na educação sabe, mas os pais não vão para a escola. E por que é que a escola não vai até o pai? Quando eu peguei, né, aqui na minha cidade não tem cinema, como eu falei, quando a produção dos meninos ficaram prontos, que a gente colocou no meio da rua, peguei um carro de som, pedi na prefeitura, botei um telão, peguei as cadeiras de refeitório da escola e pus 6 horas da noite na praça principal aqui da cidade, aquele pai que estava comprando um pão, que estava largando o trabalho, começou a sentar e ver o que é que a escola produzia. Então, assim, sair também dessa zona de conforto, parar só de achar que a escola que está certa e o pai está errado, esse famoso cabo de guerra só dá problema. A gente tem que entender que é uma corda puxando todo mundo para um caminho, não cada um para um lado. Então, isso é fundamental. Eu também concordo, Lilian, que
os conteúdos, principalmente quando eu vou trabalhar arte indígena, eu adoro aquele conceito que, por exemplo, a cerâmica marajoara, a arte é de todo mundo, não foi Lilian, não foi Geise que assinou. Então, eu faço muito que os meus alunos entendam que o que eles produzem é de Itambé, é de Pernambuco, é dessa comunidade, porque isso fortalece. A gente tem que parar de achar que o bom só vem de fora. Então, nos meus projetos, quem é que dá capacitação de leitura? Alguém da minha comunidade. Quem é que vai maquiar? Alguém da comunidade. Nós temos grandes talentos aqui. Não tenho nada contra de fora, principalmente porque eu trabalho muito com Minecraft e Harry Potter, né, que são realidades bem distantes da nossa. Mas, enfim, valorizar as pessoas que estão fazendo isso muito bem na cidade tem um impacto incrível. Até porque quando um aluno reconhece que Geise é filho de um cortador de cana, que é analfabeto e chegou lá, como eles dizem, é muito mais próximo para ele se espelhar em mim do que em alguém que mora em outra realidade que ele nunca, talvez nem tenha contato. Então, valorizar, como a gente fala, a prata da casa, isso impacta positivamente, com certeza, a sala de aula e a comunidade. Ouvindo vocês dois, eu me lembrei daquela frase tão bonita do Guimarães Rosa, né? Mestre é quem, de repente, aprende, né? Acho que é bem legal ver que a coragem de vocês ficar exposta a situações complexas e reagirem a elas de maneira construtiva, né? Acho que é uma tarefa educadora. E Miguel, eu fico muito preocupado porque saiu agora o IDEB, né? Eu acho que o IDEB é um indicador importante, embora ele não seja exatamente um indicador da qualidade da educação. Ele é um indicador da aprendizagem. E a aprendizagem é parte fundamental da educação. Mas eu fico preocupado porque, nesse momento de pandemia, e era legal entrar um pouco nessa conversa, nesse momento de pandemia, os contatos com os estudantes, mas muitos argumentam, não, a BNCC pode nos ajudar a dar compensar esse momento, não puxando por conteúdo, mas lidando com habilidade. Como é que você vê, Miguel, esse processo de aprendizagem nossa como educador face à BNCC? Né? Eu acho que, às vezes, há um conflito ali, um conteudismo e uma visão disso que eles fazem, da habilidade, desenvolver competência, com as condições locais. Como é que você imagina que se concilia isso na BNCC? Eu acho que tem sempre algumas negociações, né? Uma reforma educacional comumente vem de cima para baixo. Mesmo que a BNCC a gente tenha aberto uma plataforma para conversação, no final acaba sempre vindo dos técnicos ou dos políticos. Então, a primeira coisa é entender que é necessário chamar os professores, os participantes, para a elaboração dos currículos, né? Nada contra ter técnicos, mas é necessário que a gente traga os professores. A gente está vendo aqui o Paulo Freire, que foi alguém maravilhoso, mas que sempre trabalhou coletivamente, né? Então, a BNCC foi um avanço, mas ela precisa dar tem que melhorar muito, porque acho que tem um aspecto legal da BNCC, que é trabalhar com projetos, que é trabalhar com os alunos, com temas, enfim, com contação de história, só que ela também ficou muito... pegar um material de 600, 800 páginas para chamar isso de comum é um problema. Então, os próximos muitos anos, a gente vai ter que sintetizar a BNCC, a gente vai ter que chamar cada vez mais os professores e entender que o processo da sociedade, né, que a escola é um processo coletivo e social, né, isso que a Lilian e o Geise fazem, de trazer para dentro da escola o conhecimento como um todo, é muito legal. E o importante é que tanto o Geise quanto a Lilian, eles sistematizam, para que não fique uma coisa também, um ano muda, outro ano não muda, dependendo do professor. Então, a escola e os professores também têm que aprender a sistematizar a construção do conhecimento, que é feito na realidade, que a gente chama de professor reflexivo, e a partir disso, ir melhorando. Então, essa nova escola que está sendo produzida, tanto pelo Geise como pela Lilian, como por muitos outros professores, ela vai inspirar as novas reformas curriculares, como a BNCC, e vai, aos poucos, eliminando essa escola tradicional. Mas
Não é ruim ser tradicional, evidentemente, mas tem que trazer uma mistura. Ao mesmo tempo que vem modelos hipertradicionais, como essa escola militar que está sendo colocada, que não é aquela outra escola militar antiga, que também era rígida, mas era um pouco diferente em termos culturais. Essa escola que está se propondo agora, o mundo conservador, é uma escola disciplinadora, né, e faz com que os alunos não criem, eles simplesmente reproduzam. Então, há uma luta forte entre movimentos curriculares que tentam trazer um protagonismo de todos, professores, alunos, alunos, famílias, e um outro modelo que quer disciplinarizar, que quer fazer com que os estudantes simplesmente respondam. Então, nós temos que estar atentos a essas novas mudanças curriculares para que, de fato, todas essas pessoas se expressem e mostrem seus valores. É muito concreta essa ideia de que o currículo é um terreno de disputa, né? Isso é muito evidente quando você traz o exemplo das escolas cívico-militares, que ao invés de protagonismo, querem a submissão a uma ordem estabelecida, e essa ordem nem sequer é discutida. Eu vou chamar a Bia, porque a Bia está coletando perguntas e comentários. Vocês estão sendo muito elogiados pelos nossos que nos acompanham, porque vocês merecem esses elogios todos. Bia, por favor, você pode trazer para nós. Bom dia, pessoal. Realmente os comentários são sempre muito queridos e com muitos elogios para os trabalhos de vocês. Está todo mundo muito, muito animado. E algumas perguntas têm aparecido aqui. Tivemos perguntas do Cledir, que sempre nos acompanha, já lemos perguntas dele aqui antes, o Edmárcio, a Leilane. Eles querem saber um pouco de por onde começa, né? A gente fica com uma impressão, a gente vê um processo já consolidado, já deu certo, vocês estão reconhecidos, e agora que já está tudo bem, mas como começou? A Leilane pergunta quais foram as reações das famílias no primeiro momento, né? Essa aceitação veio de primeira? O Edmárcio pergunta qual foi o principal desafio para dar o pontapé inicial do projeto? E o Cledir quer saber como que é a relação com a mantenedora, né? Acho que a gente pode extrapolar isso para as direções, né? Para o Estado, para o município, se teve algum impedimento nesse primeiro momento. Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouco com a gente como que foi na hora de botar o projeto na rua. Obrigado, Bia. Geise, você pode começar? Eu só queria fazer mais um comentário. Estão nos acompanhando também a Karina, de Angola. Então, temos uma pessoa de Angola conosco, de África. Que bom. Nossa, fiquei super feliz. Eu vi aqui no comentário. Olá, Karina, seja muito bem-vinda. Inclusive, no trabalho que eu fiz de valorização da diversidade, a gente trabalhou com a Namíbia. É uma foto linda, aquelas mulheres que untam o corpo com uma pedra vermelha, passa manteiga nos cabelos. É uma imagem maravilhosa que virou a capa do livro. Depois, Karina, se você tiver interesse, a gente vai falar um pouco sobre isso. E como tudo começou, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Primeiro, como eu quero só reforçar isso, a formação inicial não me preparou para isso. Então, professores que estão nos ouvindo, educadores, não se sintam, nossa, eu nunca vou conseguir, que eu não fui preparado. Eu também não. Eu creio que a Lilian também não ensinaram a trabalhar com comunidade periférica na faculdade. Então, primeira coisa, a dica que eu dou é sinta o ambiente que você está pisando, né? Conheça a comunidade. O Miguel falou muito bem, a BNCC é uma base, porém essa base, ela tem que ser, ela está ainda um pouco distante, eu quero falar isso, apesar dela dar norte para todo mundo, já que ela não é currículo, é caminho, mas ela não vai funcionar perfeitamente em todo ambiente. A gente vai ter que mastigá-la para utilizar em determinada sociedade. Então, por exemplo, na comunidade canavieira, no interior de Pernambuco, onde eu vivo numa zona limítrofe, onde tem tráfico de drogas, a violência é alta, eu tenho que entender que aquelas competenciabilidades, elas têm que fazer sentido para o que eu vou ensinar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ouvir meu aluno, entender quem era esse contexto, porque as escolas, por exemplo, da periferia, elas funcionam de uma maneira totalmente diferente das escolas que estão nos grandes centros, por exemplo. Então, não adianta eu vir falar de uma cultura de outro país sem primeiro ter a base da minha cidade. Então, a gente entendeu como era o processo cultural da minha cidade, para depois o aluno, eu acho que são degraus. Então, tudo começou ouvindo meu aluno e, principalmente, tendo o que a gente fala de coragem pedagógica. O que eu ia ensinar para aquela turma não tinha nada a ver com o projeto que eu realizei,
mas enquanto educador eu tive que pensar, ou eu vou ensinar aquilo que a grade curricular me obriga, ou eu vou ensinar aquilo que o aluno está precisando aprender. Então, assim, ter esse jogo de cintura entre o que tem que ser dado e o que precisa ser dado, é o professor na sala de aula que vai sentir. Quando eu vi a angústia dos meninos por não se reconhecerem, não se gostarem, não adiantava falar da arte egípcia, a arte grega, para um aluno que estava preocupado com o fio do cabelo, com o ser narigudo, ser testudo, como eles diziam, olho de bomba. Então, eu tive que primeiro sanar logo esses problemas para que o aluno, porque a gente não ensina a aluno, a gente ensina a pessoas, e pessoas têm angústias, têm problemas. Então, ser mais humano, entender, e principalmente, como eu falo, né, colocar uma embalagem humana no conteúdo que você vai ensinar, isso é que faz a diferença. Depois que eu entendi esse processo, que não adiantava eu chegar no aluno sem antes chegar no humano que estava ali, foi onde os projetos começaram a nascer. Ouvir a comunidade, entender qual é a necessidade, e aí sim adaptar o conteúdo para essa realidade. E foi assim que eu fiz. Só para pegar um pouco do gancho que ela perguntou também, a reação das famílias foi o mesmo processo. Primeiro, tudo que é novo assusta um pouco. Quando eu disse que eu ia sair com os meninos na rua para tirar foto, viajar para outra cidade, mas por quê? Porque ainda as pessoas achavam que o conhecimento se constrói na sala de aula. Ali é um dos pontos que podem funcionar para ser educativo. Na padaria eles aprendem embaixo de uma árvore, na praia, então expandir esses ambientes educativos é fundamental, e a família tem que estar ciente disso. A questão do Estado, né, como as mantenedoras viram, tive o apoio de inicialmente não, porque assim, a gente foge um pouco da grade curricular, mas depois que ele entendeu a proposta e que funcionou, hoje eu capacito todas as gerências de regionais de ensino, que chama de GRES, aqui em Pernambuco, rodei todas, mostrando aos professores que dá para fazer com o pouco que tem na escola. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, e quando começa a vir os prêmios, né, eles literalmente carimbam que você está no bom caminho. Então, a minha trajetória foi um pouco dessa aí. Poxa, que caminho bonito, muito bonito, e um caminho acessível, né? Não tem que fazer mágica, né? Tem que ouvir, né? Por favor, qual o seu roteiro? Então, eu começo pela escuta também, tá? É muito importante escutar, mas ao escutar, é necessário dar visibilidade para a especificidade das narrativas dos territórios. Eu falo de um lugar onde existem povos originários da Amazônia, onde trazem todo um histórico cultural que vai aparecer nessa construção dessas narrativas. Então, eu estando no urbano, eu estando na zona rural, eu estando no quilombo, eu estando nas aldeias indígenas, eu tenho uma diversidade de narrativa que é própria de um território que vai, com certeza, aparecer nessa construção desse sujeito dentro de sala de aula. Então, eu não posso só ouvir, mas eu preciso dar visibilidade para essa diversidade, dessas especificidades, para poder garantir o processo dialógico, porque no momento que eu, enquanto um professor que conduzo, uma professora que conduz o processo, eu tenho aqui todo o meu trilhar, todo o meu caminhar, mas se o processo é dialógico, essa construção, em algum momento, ela vai ser mútua, e se ela vai ser mútua, eu também vou aprender, então eu não vou só ensinar, e é óbvio que a construção, ela é coletiva, e a gente não sabe, dentro desse cenário que se constrói dialogicamente, a gente não sabe onde é que bate tudo isso, e o quanto transforma, e se transforma, porque pode não transformar também, mas o importante é fazer. Sabe aquela história do jogar a semente? Se nascer, se brotar, a gente rega e vai construindo a floresta. Mas, com certeza, independente de não germinar no momento, vai acontecer algo nessa terra, porque foi investido algo nela. Então, eu acredito que o professor e a professora precisa ter consciência de que esse trabalho ele tem retorno, mas a seu tempo, porque cada sujeito tem sua construção histórica. Por exemplo, o projeto Cineclube TF trabalha com a valorização, o reconhecimento da identidade afro
indígena e ribeirinha, porque geograficamente o bairro da Terra Firme é praticamente uma ilha, nós somos cercados pelo rio Tucunduba. E quando é que a gente lembra disso? Quando as enchentes, quando o rio eleva o nível e as enchentes alagam a casa dos nossos alunos. E aí tudo isso existe uma consciência política e um entendimento de tudo isso, como é que tudo isso se dá. Então a gente precisa considerar e dar visibilidade para essas narrativas. Com relação aos familiares, imaginas que eu estou numa escola onde é um quarteirão com 8 igrejas evangélicas. Caiu. Acho que ela... Não, mas ela vai voltar. Vamos cá. Pode continuar, por favor. Voltei. Acontece, caiu a live da Elza Soares, né? Então, e Elza Soares é uma deusa. Então, se caiu a live dela, a nota também pode cair de vez em quando. À vontade, Lília, por favor, prossiga. Então, imagina que eu estou numa escola onde está situada num quarteirão que tem 8 igrejas evangélicas e que automaticamente esses familiares são evangélicos, e que tem um menino que está lá no teatro ou na dança que vai falar sobre a questão afro, sobre a religião de matriz africana, que vai trazer toda uma linguagem em Yorubá. Então, assim, inicialmente, muita mãe e muitas mães e muitos pais chegavam dizendo assim, tu não vais para esse negócio porque isso é do diabo, tu não vais para isso porque isso daí não é legal. E era intrigante, por quê? Porque, não contrário aos alunos do Geise, os meus alunos não eram os alunos nota 10, aqueles que estão com a nota lá em cima. Meus alunos eram aqueles que não entravam em sala de aula, que a sociedade já tinha virado as costas e que a família tinha desistido. Quem foi que resgatou esse aluno? A arte. Sabe por quê? Porque uma professora de língua portuguesa entrou em sala de aula e não levou Camões e não levou Carlos Drummond de Andrade, levou a letra do funk dele, levou a letra do rap dele. E ele olhou e disse, isso é importante? É importante. Por quê? Porque isso é a tua narrativa, isso é a tua história. Então ele volta para a sala de aula com a autoridade de um compositor. E isso é muito interessante. Uma outra coisa que é importante frisar é que esse projeto ele não se tornou projeto piloto da escola. Então, ele funcionava no feriado e nos finais de semana. A mãe falava, tu não vai para dia de semana para aula, o que tu vai já para sábado, para a escola? O que está acontecendo nessa escola? O que essa professora tem? O que vocês estão fazendo? Então, eu era muito julgada. E hoje, os pais e as mães que nós temos vestem camisa, vão para a rua, fazem, verdadeiro transformação, porque eles falam o seguinte, meu filho pode não ter tirado 10 em matemática, mas hoje ele acorda e quer viver. Meu filho pode não ter tirado 10 em língua portuguesa, pode não ter tirado 10 em física e em química, mas ele não está mais na droga. Ele deixou o tráfico, hoje ele canta, hoje ele dança, hoje ele compõe, hoje eu assisto meu filho no YouTube, eu assisto meu filho no palco. Então isso muda muito, porque essa mãe diz, eu ganhei meu filho, entendeu? E aí, a consequência disso é ganhar a nota depois. E talvez ele nem queira a nota, talvez ele queira outras coisas, talvez ele seja, de fato, um artista nato que não vai lidar com esse conhecimento acadêmico, o conhecimento acadêmico não vai trazer. Agora, imagina o que é uma professora dizer isso. Então, isso é muito sério, isso é muito complicado, e aí a gente tem os nossos conflitos, né, Geise? Com a equipe pedagógica, com a direção, com a Secretaria de Educação, entendeu? Mas as premiações e os títulos, de fato, mudam um pouco isso, quando a gente volta, quando existe um reconhecimento fora. Eu fui até o Canadá levar a história do bairro da Terra Firme. Então, quando eu volto do Canadá, a Secretaria de Educação olha para mim e diz assim, eu quero ouvir teu projeto, entende? Então, a gente está nesse momento agora de convite, porque, como o próprio Miguel disse, a tradição também é importante. Nós só estamos aqui porque alguém construiu lá atrás. Então, esse momento ele precisa ser dialógico e ele precisa ser de paz, ele não precisa ser de guerra. A gente precisa aprender também com a tradição muita coisa, mas é momento de mudança. E a tradição não deu certo, deu até um certo ponto, mas agora a realidade é outra. Então, a gente precisa mudar de fato, né? Eu tenho estudado e constatado uma questão que eu acho que é bem o que vocês estão ajudando a decifrar. Hoje, a maior associação entre aprendizagem
é a escolaridade e a renda dos pais. Ou seja, hoje, ainda, a educação é uma herança de classe. Como é que ela vira um direito de todos? Eu acho que vocês estão nos ensinando a buscar caminhos e a construir caminhos em que a educação deixa de ser uma herança de classe para ser um direito de todos. Herança de classe por quê? É aquilo que o Miguel falava, você só informa o que uma determinada tradição ilumina como válido. E vocês estão trazendo outras tradições que são importantes para outras classes sociais e que a escola bania, porque a escola também se tornou um instrumento de classe. Eu acho interessante essa transformação que vocês estão realizando, né? Fala, Lia, por favor. Com relação ao que tu estás dizendo, só para tu teres uma ideia, a camisa do projeto, a logomarca que está nela, são os meninos que colocam lá, eles, a serigrafia, né? Mas quem costura são mães que estavam desempregadas e que não tinham condições. E agora, no período da pandemia, essas mulheres que tiveram que... Porque 70% da comunidade da periferia trabalha no comércio, né? Obrigado. Então, assim, essas mulheres, elas costuraram as máscaras. Então, a gente tem aqui uma economia criativa e solidária, porque a gente mostra para o menino da periferia que a arte dele pode gerar um produto que traga renda para sua família. O menino que antes estava lá embalando as compras do supermercado, hoje ele está fazendo um videozinho para divulgar a quitanda lá da chamaria, lá da feira, sabe? Porque ela tem um perfil no Instagram, e isso ele está arranjando um troco para ele. E isso é muito importante. Eu queria agora falar um pouco da pandemia. Geise, comenta um pouco para a gente como é que você está trabalhando atualmente, né, nessas circunstâncias. Como é que tem sido o seu cotidiano de professor? Não foi fácil. Eu acho que a maioria dos brasileiros, né, quem está na sala de aula remota agora deve ter sentido isso. Foi um pouco complexo essa aceitação, primeiro, porque a gente não estava sendo preparado para algo tão rápido, apesar dos meus projetos sempre terem algo tecnológico, trabalhar com mídias tecnológicas, enfim, a quinta competência da BNCC na cultura digital, mas é muito diferente, porque agora eu tenho que passar um conteúdo X de 50 minutos, nessa tela e não funciona. E aí eu tive que me adaptar. Não adiantava digitalizar a aula, que eu dava na sala presencial, ela não funciona da mesma maneira, até porque a gente tem que lembrar que o aluno virtual, ele é muito diferente do aluno presencial. E isso eu descobri a trancos e barrancos, né? Primeiro, ele está num ambiente que não favorece a aprendizagem, geralmente, a minha realidade aqui, são casas pequenas, muito numerosas, não tem um ambiente, um horário fixo para que esse aluno possa se concentrar, isso interfere diretamente. Então, o que é que a gente fez, né? Respondendo a tua pergunta diretamente. A escola fez um diagnóstico para entender quem é o aluno virtual. Através do Google Forms, a gente enviou, nós já temos os grupos de WhatsApp de cada turma, para entender qual o melhor horário, qual o melhor canal funcionava, se ele tinha apoio em casa, se tinha rede de internet disponível. Então, depois que a gente fez esse diagnóstico, esse levantamento do aluno virtual, nós nos preparamos com os conteúdos que tem que ser dado para atingir esse aluno. Apesar que eu quero abrir um parênteses aqui, eu acho que não é o período para a gente estar tão conteudista, é um período diferenciado, que requer da gente também uma atitude diferenciada. Mas ao descobrir quem era esse aluno, a gente também descobriu que muitos alunos não tinham nem acesso. E aí o que é que a gente fez? Foi lá para a ficha de inscrição do aluno, ficha de matrícula, pegamos o número do telefone do pai e ligamos, né? Como é que está seu filho? Então, deixar essa, como é que eu poderia dizer, não quebrar esse vínculo foi fundamental. Estamos errando muito, mas estamos aprendendo muito, porque é claro que a gente não tem conexão para todos. E aí, agora já no final da reta, vamos dizer, alguns meses, vai fazer um mês ainda, Pernambuco, o estado que eu trabalho, adotou o Conecta Aí, que é uma parceria com as empresas de telefonia, para que os alunos que não têm acesso à internet tenham. Então, isso ajudou bastante. E aí, só para resumir, o que é que a gente está fazendo? Nós estamos revendo o conteúdo, vendo o que é que funciona de forma remota. Tem assuntos que não dá para ser ministrado de forma remota, então a gente está meio que guardando para essa volta. E eu, especificamente, estou fazendo a Gamifica Live. O que é isso? Estou gamificando as minhas lives. Então, estou utilizando, tá até aqui do meu lado, o jogo Perfil, imagem e ação. Eu tento deixar os conteúdos mais dinâmicos e interessantes possíveis, porque para prender a atenção dos nossos alunos nesse formato aqui, eu primeiro tive que entender o que é que eles gostam para planejar as minhas aulas.
e assim a gente tem suprido, em parte, a necessidade. Mas uma coisa, só para finalizar, que me consola, entre aspas, como eu e Lilian fazemos parte somos embaixadores, né, do Global Teacher Prize, do prêmio, a gente tem encontros quinzenais com professores do mundo todo, e a gente ouve eles dizendo que esse mesmo problema que está tendo aqui no interior de Pernambuco, está tendo na Jordânia, no Japão. Então, assim, professores, não se desesperem, não é culpa tua, tá bom? A gente vai fazer o nosso melhor com as condições que nós temos. Infelizmente, haverá uma lacuna mesmo, mas é melhor que haja essa lacuna e a gente recupere depois, né? Ainda há uma saída, tá bom? Então, calma que isso está passando. Muito legal, Geise, muito legal. E muito legal essa compreensão de que o vínculo faz parte da formação. Fundamental. Fundamental, né? E Lília, como é que você está nesse momento tão difícil, né? E nas periferias? Então, eu sou do Rio de Janeiro, aqui a violência policial na periferia, a violência da milícia, a violência do tráfico, foi brutal, a ponto do STF ter que baixar uma determinação de que impediu a realização de operações policiais nas favelas durante a pandemia, porque a impedir distribuição de alimentos de uma maneira brutal, enfim. Então, a gente fica muito apreensivo aqui, né? E como você falou também aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, o Miguel acompanhou isso, os movimentos comunitários supriram o papel solidário que o Estado não foi capaz de fazer. Então, são realidades, como o Geise falou, não é uma realidade exclusiva de uma região, né? Ela, no Brasil, pelo menos, tem se repetido de maneira muito assustadora. Como é que você tem feito aí na terra firme com seus estudantes, suas comunidades? Então, antes de eu falar como é que a gente tem feito, eu acho importante enfatizar que, além da dificuldade de acesso que a comunidade periférica tem, porque uns têm, outros têm em péssima qualidade, só ver minha conexão aqui, e outros, assim, não tem nada de conexão. Mas, quando a gente começa a ter essa preocupação com a conexão, eu tenho tido o cuidado de lembrar que não é só a conexão, mas é também as condições depois dessa conexão, assim, porque quando a gente pensa nos meninos da periferia, a gente lembra dos casebres, a gente lembra o espaço onde ele está, o ambiente familiar, que muitas vezes não é acolhedor, não é protetor, a violência doméstica, ela foi potencializada. Na verdade, todas as mazelas que a gente enfrenta na periferia, num período de pandemia, com o isolamento social, são potencializadas. Então, não adianta, às vezes, o menino estar aqui com acesso, conseguir o acesso, mas bem ali o pai está espancando a mãe, ou então aqui o irmão está alcoolizado. Então, assim, os conflitos são muitos. Então, nós consideramos essa questão do acesso, a dificuldade do acesso, mas trabalhamos com aqueles alunos que tinham acesso, construindo um canal no YouTube, a escola construiu um canal no YouTube, onde os professores estavam ministrando as aulas. Essas aulas, elas eram disponibilizadas fora também, não era só online, elas poderiam ser acessadas depois, mas a Secretaria de Educação do Estado trabalhou muito com a TV, então as aulas também, elas estavam passando pela televisão, e também o WhatsApp, ele foi muito usado nesse contato com os alunos, porque foram feitos grupos, e mais o material impresso também, que era deixado lá na escola para quem quisesse e pudesse ir buscar. Eu estou numa condição atual de licença por um acidente, eu perdi o movimento da mão em plena pandemia, assim, uma semana antes da pandemia, perdi o movimento da mão. E eu estou numa luta terrível. Mas, assim, e ninguém sabe, na verdade. Quando eu saí da sala de cirurgia, eu recebi a notícia do Global Teacher Prize, que eu era finalista. Eu disse assim, pô, foi por isso que eu não morri, então, tem missão ainda. Mas, assim, dentro do projeto, o que foi que nós fizemos? Como nós estamos trabalhando? Com esses conteúdos do audiovisual. A gente tem feito muito vídeo de 1 minuto, vídeo curto, né, para que a gente possa tá dando essa orientação e acompanhamento das famílias. As intervenções presenciais, elas são feitas
sempre assim, combinadas, a gente divide em grupos. Mas o que eu achei muito interessante foi essa formação de ordem prática que aconteceu, por exemplo, a menina não tinha acesso à internet, mas ela tinha algum crédito, dados móveis, né? Ela tinha algum crédito, ela disponibilizava esses dados móveis para orientar uma senhora que estava com dificuldade de fazer cadastramento na renda emergencial. Então, a gente criou grupos de pessoas dentro do projeto, de jovens, meninas jovens, para dar assistência a uma geração que ainda não está familiarizada com esse contexto das novas tecnologias de informação. E eu achei isso brilhante, porque, assim, esses meninos, eles não perdem, a gente sabe, esses meninos não perdem crédito por nada, tudo é internet, eles dão a vida por uma conexão, mas quando eles abriam mão disso para poder orientar uma senhora que está com dificuldade, isso é o verdadeiro conceito de tu te importares com o outro, sabe? De alteridade, de empatia, tudo aquilo que está tanto em voga, né? Todo mundo fala. E aí eu falei assim mesmo, cara, a gente está exercitando na prática isso. E eu achei isso fantástico. Isso é educação, pô. Como o Geise disse, o momento agora não é de se preocupar especificamente com o conteúdo, mas é de dar suporte para como é que a gente vai recomeçar tudo isso, porque nós perdemos muito em todos os sentidos. Nós tivemos perdas, assim, absurdas de pessoas muito importantes dentro da comunidade toda, não são números, cada pessoa é um indivíduo que tem todo um círculo social, né? Eu também acredito que os professores e as professoras nunca trabalharam tanto, gente. Está sendo um absurdo essa carga horária de trabalho, esse trabalho remoto. As professoras estão em estado depressivo, assim, não dorme direito, acorda sobressaltado, faz almoço, como tu mesmo falaste no início da live, faz almoço, mexe a panela para correr para finalizar uma aula, sabe? É uma coisa absurda. E ainda tem os filhos, né? Que eu tenho um monte de filhos, ainda tem os filhos para coisar. Então, eu acho que os professores estão de parabéns. Quem tem a oportunidade de conhecer a equipe docente, os professores de outros países, percebe o quanto nós somos guerreiros e guerreiras, porque a gente faz sem investimento e, pior, sem valorização. A gente precisa ser mais valorizado. Eu acho que é necessária a valorização do professor, porque nunca foi comprovado da importância desse profissional para uma sociedade, sabe? Nós temos 3 minutos para terminar. Eu vou pedir ao Miguel que comente alguma coisa de fechamento. O Elton, que é o nosso diretor de TV, nos dizendo que há mais de 500 pessoas nos acompanhando. A Bia comentando que muitos professores inspirados no que vocês estão dizendo estão relatando seus trabalhos. Essa ideia que nós somos um grupo, né? Nós somos muitos que têm essa perspectiva que é muito animador para nós, né? Então, com esses pouquinhos minutos finais, Miguel, comece e depois eu rodo para a Lília e para a Geise concluir o nosso encontro tão inspirador, tão estimulante e, ao mesmo tempo, tão preocupante, porque eles são vitoriosos em realidades muito duras. Então, é importante também, acho que eles destacaram muito isso, né? Essa realidade não os impede de fazer, mas ela fazer para transformá-lo, né? Zero conformismo com essa realidade, né? Então, Miguel, vamos lá. É isso, eu vou pegar uma fala da professora Júlia Oliveira, que ela diz assim, putz, mas tem tanta coisa legal acontecendo na escola e, às vezes, a universidade não acompanha, né? A universidade, parte da universidade é muito conservadora, né? A gente também vê parte das fundações e ONGs tendo concepção de standardização, não de valorização de cada território. Então, o que eu gostaria muito e que a gente entendesse também, é assim que para mudar um paradigma leva muitos anos. Então, professores inovadores, como a Lília e o Geise, eles sofrem muito também. A gente está falando das coisas bonitas, mas há muitas pressões, porque estão ganhando prêmio ou porque estão trazendo algo muito diferente. E graças a Deus que existem pessoas assim, porque é só assim que a gente vai fazer a transformação. Então, o que eu quero dizer é obrigado, Geise, obrigado, Lília. Tem coisas tradicionais, e é assim que é também, mas a gente também tem que reagir
contra de maneira amorosa, evidentemente, porque também o mundo é diferente, o mundo está mudando. Então, parabéns a vocês dois, fiquei muito feliz da vida e paz para você, André. Então, Lilian, por favor, nosso encontro de hoje vai terminar. Acho que foi um prazer imenso conhecer vocês dois, assim, poder conversar com vocês dois. Eu li um comentário do Geise que eu gostei muito, quer dizer, no meio dessa pandemia tão assustadora e ameaçadora, né, esses encontros são muito inspiradores, porque, de alguma maneira, dá uma sensação de proximidade, né? Foi tão legal quando a Lilian, quando a gente começou a comentar o fundo, que é um trabalho que a mãe dela faz, muito legal ouvir o Geise falando do seu cotidiano com seus alunos na sua cidade. Então, que essas distâncias tão preocupantes também possam ser oportunidade para a gente ter encontros tão inspiradores como esse. Então, Lilian, por favor, sua despedida neste momento. Sim, e a gente ficou muito preocupado com a sua mão. Depois, quando acabar, a gente sai do público e fica no privado. Eu queria saber como você está de saúde, porque você tem que estar bem, nós precisamos de você bem. Então, eu só tenho a agradecer por essa rede de afetos, sabe? Quando a gente sente essa proximidade, é porque a gente realmente precisa muito, né, dessa conexão de pessoas que se importam e pessoas que fazem ao se importar. E eu tenho visto o trabalho como o Geise, ele sabe, eu sou fã, muito fã, eu aprendo muito com ele, todas as vezes que estamos presentes assim, em algum lugar, em algum evento, eu aprendo muito com ele, porque essas narrativas, essas histórias, elas representam muitas outras pessoas, então tem muita gente aqui comigo, né? Eu não estou só, existem muitas mulheres comigo, mulheres inclusive que se anularam para eu estar aqui, então eu só tenho que agradecer e dizer, mais uma vez, que é momento de estarmos juntos, e essa força coletiva, ela de fato é transformadora, e ela é real, e ela é verdadeira, e ela dá certo. Então, a gente está no caminho certo, viu? Agradecer a presença de vocês, o aprendizado desse contato maravilhoso, e gostaria que vocês vibrassem por essa final, porque pela primeira vez existe uma mulher amazônica disputando o Nobel da Educação, então a gente precisa vibrar. Obrigada. Obrigado, querido. Geise, por favor. Eu sei que é um prazer, Lili, eu estou torcendo para que essa mão fique logo boa, que eu quero que você segurando aquele troféu lindo, que eu tive a oportunidade de ver tocar lá, mas não veio para o Brasil ainda, estou na torcida. Então, muito obrigado pelo espaço, eu queria só reforçar o papel do educador brasileiro, vocês fazem um trabalho maravilhoso, então esqueçam tudo que estão falando aí, que você é doutrinador, que você é sofressor, abandonem esse lado, gente, vocês são grandes guerreiros, eu não falo super-herói porque é sobre-humano, mas o que vocês estão fazendo, tomando conta de casa, acabei de deixar meu filho ali, já resolvi isso e aquilo, enfim, vocês não deixaram a peteca cair. Então, assim, vocês não devem em nada de qualidade. É claro que a gente está fazendo o nosso melhor com o que nos deram, então eu gosto muito de reforçar isso, porque a educação só acontece se o professor acredita que é capaz. Então, os teus alunos, eles só têm você como exemplo. Vamos lá, não esmoreça agora, tá bom, gente? Eles precisam muito desse teu apoio. E além, como a Lília falou, ao invés de a gente focar no conteudismo, eu quero reforçar isso, foque nas relações. Se a gente não deixar que esse aluno evada nesse período, possivelmente a gente terá ele na volta. Então, assim, segure aí e principalmente pense, né, que isso tudo vai passar e essa segurança a gente tem que passar para os nossos alunos. No mais, eu queria deixar um grande abraço e falar para quem está me ouvindo que dia 15, agora, dia do professor, eu estou lançando o meu livro, que foi o De Etnias do Mundo, como é que a gente valoriza essa diversidade em sala de aula. Eu dou alguns passos de como você criar um projeto exitoso, que eu vi que foram muitas perguntas, como é que faz, né? Então, eu aprendi com as pedras, mas lá está bem simplificado, e é de professor para professor. Dicas de leitura de livro, como trazer a comunidade. Então, acompanha lá dia 15, às 6 horas da noite, pelo Instagram, quem vai apresentar é o Marcelo Tais, um colega, assim, tem um carinho muito grande. E, no mais, quero deixar o meu muito obrigado pelo espaço, e é isso, gente. Quem tem que falar de educação é professor. Mais uma vez, obrigado mesmo por essa oportunidade. Muito obrigado a vocês, e queria lembrar que na site da Fundação Santiliana, nós temos uma bela biblioteca sobre educação, disponível para download gratuito, com muitos materiais ricos, feito também por professores, então está disponível para todo mundo, e as nossas lives ficam ali
na fundaçãosantiliana.org.br. Muito obrigado a quem nos acompanhou, muito obrigado, Lilian, Geise. Miguel, uma alegria ter você sempre conosco. Dá um abraço no Paulo Freire, e que nos abençoou aqui nessa conversa. A gente tem uma outra palestra do pessoal da Unesco? Sim, temos no dia 24 de setembro uma palestra, o encontro Os Futuros da Educação, que a Santiliana está produzindo junto com a Unesco, e o tema, Lília, dessa palestra, dia 24, vai ser segurança econômica e trabalho decente. Como é que a educação ajuda a construir esse horizonte no mundo de ganância e no mundo neoliberal que quer concentrar riqueza e poder. A educação tem uma tarefa civilizatória a cumprir, mais ousadas, e vocês estão cumprindo. Obrigado por isso. Valeu. Obrigado. Obrigado.